A Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar num vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas nenhum curso sabia embasar e aprofundar. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todas podem contar com a Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 12,90 ao mês. Então, o que está esperando? Ensino de alta performance e por um preço que você pode pagar é só na Fábrica D. Fala galera, tudo bom? A gente vai dar uma olhadinha hoje nas questões do exame de qualificação do primeiro de 2020, tranquilo? Tá? A gente vai dar naquele mesmo esquema, a gente vai dar uma explorada na questão, ver como poderia ser cobrada, ver quais outras formas, né, já caíram. Eu sempre vou pontuar alguma coisinha que já caiu em outra questão de um mesmo conteúdo, tranquilo? Tá? Bom, a questão de número 4 do primeiro exame de qualificação de 2020 fala sobre o ciclo do carbono, tá? Fala sobre, então, né, ciclos biogeoquímicos. Gente, o que são ciclos biogeoquímicos? Biogeoquímicos são elementos químicos que durante, né, todo o seu período de estadia, ele acaba por perpassar, né, tanto no ambiente biológico, formando seres vivos, né? Ele também passa pelo que a gente chama de reservatórios, né? Então, por exemplo, quando a gente fala no cálcio, né, o cálcio ele fica um tempão formando rochas, né? Então, diversas rochas calcárias. Essas rochas sofrem intemperismo. O intemperismo é como se fosse uma, né, vou soltando, desgastando aquela rocha. Aquele cálcio, então, atinge um ambiente e aí dali, né, ele tem diversas funções, participa de diversos, né, tipos de funcionalidades diferentes, forma estruturas diferentes e tudo mais. Então, basicamente, ciclos biogeoquímicos é quando eu tenho um elemento químico perpassando, né, por ciclos geológicos e também ciclos biológicos, formando e participando da fisiologia de diversos animais, tá? E plantas também. Então, essa questão de número 4, ela fala do ciclo do carbono, que é muito comum cair na UERJ. Quais os ciclos mais importantes que você tem que dar uma olhada? Ciclo do nitrogênio, importantíssimo para o Enem e para a UERJ. Ciclo do carbono também, tá? Ciclo do oxigênio, ciclo da água também é muito importante. Então, eu diria que são os 4 ciclos mais importantes. Bom, vamos dar uma olhada na questão, né, de número 4, vamos ler o enunciado junto e aí a gente vai discutir e depois a gente fecha, mata a questão. Então, olha só. Várias mudanças ambientais interferem no ciclo biogeoquímico do carbono. Sabe-se que a maior parte desse elemento está armazenada nas rochas e sedimentos da crosta terrestre, como indica na tabela. Ele te dá uma tabela e o que você tem que prestar atenção, gente? Olha só, principais reservatórios de carbono, ou seja, principais lugares que o carbono vai estar presente no ambiente. Olha, em rochas e sedimentos, eu tenho, né, mais de 99%, né, do carbono na Terra. Então, a maior parte do carbono fica em rochas e sedimentos. A maior parte é apelido, né? Não, mais de 99%, tá? 0,05 está presente nos oceanos. 0,003 na biosfera terrestre. Na biosfera aquática, 0,000002. Então, muito menos. Gente, o que ele quis chamar a atenção para você? Que a maior parte do carbono está presente, né, em rochas e sedimentos. Tranquilo? Tá? Vamos ver o que ele fala lá embaixo. A exploração intensa dos recursos naturais acelera o processo de conversão do carbono encontrado em rochas e sedimentos em compostos de carbono que circulam nos outros reservatórios. Então, ele está te falando que a exploração de recursos naturais acaba alterando, né, esse processo de conversão do carbono, né, encontrado em rochas e sedimentos em compostos que são encontrados nos outros reservatórios, né, na água, combustíveis fósseis e tudo mais. Uma consequência desse processo é, gente, se eu falo em carbono, né, essa questão ela era até tranquila, preste atenção. O carbono, ele é um elemento essencial
na formação de matéria orgânica, de compostos orgânicos. O que diferencia um composto orgânico de um composto inorgânico? O composto orgânico, ele forma longas cadeias carbônicas, como lipídios, carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos. Agora, a matéria inorgânica, não que ela não tenha carbono, tá? O CO2 é uma matéria, um composto inorgânico e tem carbono, mas não tem a tendência de formar longas cadeias carbônicas. Tranquilo? Tá? Então, o carbono, ele vai ser essencial na formação dos seres vivos. Se ele forma proteínas, lipídios, carboidratos, ele forma seres vivos, tá? Então, ele vai estar também, ele tem uma grande importância na formação e no funcionamento de organismos, de plantas e também de animais, tá? Vamos lá. Como ele está te falando no exercício, o carbono, ele participa de um ciclo geológico, tá? O que seria um ciclo geológico, né? É o período do ciclo biogeoquímico onde o carbono está sendo encontrado em rochas e sedimentos. Gente, o carbono, ele permanece nesse reservatório por um longo período de tempo. É um ciclo que também pode ser chamado de ciclo longo. Então, bem aos pouquinhos, o que pode ir acontecendo? Através do vento, chuvas, substâncias erosivas, esse carbono presente em rochas e em sedimentos, ele começa a sofrer, né, através do intemperismo, ele começa a ser liberado, né, no solo, liberado em ambientes aquáticos. E aí, nos ambientes aquáticos, no solo, esse carbono ele pode se acumular e começar a formar outra rocha. Mas, gente, isso demora muito tempo, tá? O que acontece, né? O de mais, assim, eu acho muito maneiro, né? O ciclo do carbono, o ciclo biológico. Esse carbono, que foi parar no solo em ambientes aquáticos, ele acaba sendo utilizado e ele entra no ciclo biológico, que é o ciclo que tem a participação de seres vivos, né? Numa escala temporal, comparando, ele acontece muito mais rapidamente. Então, olha só, vamos lá. O carbono presente na atmosfera, ele pode ser depositado lá, beleza? A partir de 3 processos principais. O primeiro, decomposição. Decompositores, que são bactérias e fungos, eles se aproveitam, eles retiram energia, né, matéria orgânica, de seres que já morreram, de matéria orgânica morta. Então, eles se alimentam disso. Eles fazem o processo de decomposição. Para a decomposição, eles vão consumir oxigênio e eles vão liberar CO2. Então, uma fonte de liberação do CO2 para a atmosfera seria o processo de decomposição, beleza? Tá? Um processo totalmente natural, tá? Bom, respiração celular, para quem não lembra, na respiração celular, eu tenho uma molécula de glicose, beleza? Essa molécula vai ser oxidada e eu vou produzir com isso, né? O meu objetivo é produzir ATP e eu vou produzir, mas eu também libero CO2. Também libero vapor d'água. Na verdade, molécula de água, né? Desculpa, vapor d'água, pensei em respiração e inspiração. Mas respiração celular libera uma molécula de água. Olha só. Esse CO2, proveniente da respiração dos animais, também vai ser liberado para a atmosfera. Então perceba o seguinte, eu estou falando de 2 processos naturais, e esses processos, eles causam a liberação de CO2, tá? Então existe uma vertente, né, da galera que não acredita no aquecimento global, no efeito estufa. Qual o argumento deles, tá? Não tô aqui para falar que é verdade, que é mentira, nada disso, pelo amor de Deus, gente, eu sou da paz. Então, olha, eu quero te mostrar o argumento deles para que vocês entendam isso aqui. O argumento deles é que, naturalmente, sem a intervenção, sem a queima de combustíveis fósseis, sem a intervenção de seres humanos, tá? Já aconteceria normalmente a liberação do CO2.
Por isso, a grande concentração de CO2 na atmosfera, tá? Então, processos naturais liberam CO2. Bom, aí existe, né, a queima de combustíveis fósseis. Quem são os combustíveis fósseis? Carvão mineral, petróleo e gás natural. O que significa ser um combustível fóssil? É uma fonte não renovável. Como que ele é formado? Também participa do ciclo do carbono. Sabe como? Olha só. O carbono que entra em a matéria orgânica morta entra em decomposição e ela pode ser decomposta, né? E esse carbono vai ser liberado. Ou ele pode participar de um processo de decomposição muito lento. E aí ele vai, né, se infiltrando, né? Ele vai sendo acumulado em regiões mais profundas do solo. E aí ele vai sendo empurrado, vai sendo acumulado. Daqui a muitos anos, essa fonte de carbono que está lá embaixo, né, formam os combustíveis fósseis, tá? Então, como se fossem fósseis mesmo, tá? Mas que eles são explorados e aí a gente acaba fazendo com que eles se tornem fontes, né, de energia, tá? Daí os combustíveis fósseis. Então, eles também fazem parte do ciclo do carbono. Show de bola, tá? Quando eu queimo esses combustíveis fósseis, eu também libero o CO2. Daí o aumento grande pra caramba da emissão de CO2, entende? Eu tenho outras formas também de emitir gases estufa, como o metano, né? Através, por exemplo, do aumento da pecuária, né? A criação de vaca. Lembra do peido da vaca, né? Peido da vaca, tá? Então elas vão liberar metano. Mas aí é outro papo, beleza? Tá? Também tenho a liberação para o carbono da atmosfera. Então, olha só. Como é que esse CO2 vai parar na atmosfera? A partir da decomposição, a partir da respiração celular, a partir da queima de combustíveis fósseis, principalmente. Como ele é capturado? Como ele é retirado? A partir do processo de fotossíntese. As plantas capturam esse CO2, produzem matéria orgânica. Essa matéria orgânica, através da cadeia alimentar, chega a outros indivíduos, a outros seres vivos. E aí esses seres vivos, eles liberam pela respiração, eles morrem e liberam a partir da decomposição. Tá? Então o ciclo biológico do carbono ele cai bastante. É muito importante que a gente dê uma olhada nisso aqui, tá? Tranquilo? Percebam o seguinte, esse carbono que veio parar na atmosfera estava há mó tempão aonde? Em algum momento da evolução. Lá no ciclo geológico, formando rochas e sedimentos. Beleza? Tá? Então vamos ler as alternativas e perceber o que tem a ver o carbono com todas as alternativas. Vamos dar uma olhada aí. Ó, vou reler o enunciadozinho, comando da questão. A exploração intensa dos recursos acelera o processo de conversão do carbono encontrado em rochas em compostos de carbonos que circulam nos outros reservatórios. Ele está falando que o processo de exploração acelera isso aqui. Acelera a passagem do carbono daqui para cá. O carbono que estava aqui, ele não vai ser liberado diretamente para a atmosfera. Mas o carbono que veio para o ciclo biológico, sim, a todo momento ele está sendo liberado. Então, quando você tem uma aceleração desse processo, você está disponibilizando mais carbono para que esse carbono participe deste ciclo. Ou seja, você está colaborando para o aumento da quantidade de carbono na atmosfera. Então, ele está falando do processo dos gases estufa, emissão dos gases estufa. A partir do momento que você disponibiliza mais carbono, você permite a maior emissão de carbono. Mais carbono vai estar sendo liberado aqui, permitindo, então, uma maior quantidade de CO2 sendo liberado. Show de bola? Tá? Vamos ver por que, né, as alternativas que não falam disso não tem nada a ver? Letra A fala da redução da eutrofização. O que é eutrofização, gente? O que é eutrofização? Eutrofização é quando eu tenho um lago, um ecossistema marinho, acabo tendo o despejo exagerado de esgoto, por exemplo, que é rico em matéria orgânica, tá?
Conforme eu aumento a disponibilidade de nutriente aqui, eu vou aumentar o meu fitoplâncton. O meu fitoplâncton se concentra aqui. Quando ele se concentra aqui, ele dificulta a entrada de luz. Eu reduzo a atividade da fotossíntese aqui nesse lago, né, das algas e do fitoplâncton. Por isso, eu reduzo a quantidade de oxigênio liberado. Diminuir a quantidade de oxigênio liberado, morte de vários animais. Tu acha que acabou por aí? Não. A morte de vários animais aumenta ainda mais a disponibilidade de matéria orgânica morta nesse ambiente. Só que agora, eu tenho decompositores, né? Tenho bactérias aqui aeróbias que fazem isso? Não, porque eu não tenho oxigênio. Então, eu tenho aqui a chegada de indivíduos anaeróbios. Tá? Então, assim, a eutrofização, ela não tem a ver diretamente, né, com, né, essa coisa de tirar o carbono daqui, colocar para o ciclo biológico. Não tem a ver. B, aumento do efeito estufa? Sim, como eu falei para vocês, a aceleração na passagem do carbono do ciclo geológico para o ciclo biológico possibilita esse carbono chegar mais facilmente à atmosfera. Por isso, gabarito, letra B. Show, tá? Letra C fala do aumento da camada de ozônio. Gente, a camada aqui tá o planeta Terra, tá? Na atmosfera eu tenho oxigênio e tenho ozônio, O3. O oxigênio e o ozônio, eles ficam se transformando um no outro. É justamente esse processo de conversão, de interconversão, né? Um está se transformando no outro tempo todo, O2, O3, O2, O3. É justamente esse processo que absorve a radiação, tá? Então, assim, não tem também nada a ver com a retirada do carbono lá do ciclo geológico. D. Redução da fixação do nitrogênio. O nitrogênio, ele é fixado através de bactérias fixadoras, principalmente do gênero Rhizóbio, que ficam na raiz, né, de plantas leguminosas. Também não tem nada a ver, né, de influenciar, acelerar essa liberação do carbono para cá, né? Então também não tem a ver. Beleza? Tranquilo, tá? Então, assim, questãozinha legal, não muito difícil, tá? Mas uma questão legal, tá? Vamos dar uma olhada aí na próxima questão. Galera, vamos dar uma olhada agora na questão de número 35, tá? Ainda primeiro EQ de 2020. É uma questão que fala sobre ácidos nucleicos. Também é um assunto muito recorrente na UERJ. Muito recorrente na UERJ, tá? Então é importante que a gente dê uma relembrada nas partes principais aí. Os ácidos nucleicos, gente, vamos lá. Vou pegar umas coresinhas aqui, né, pra parada ficar colorida. Os ácidos nucleicos, eles são polímeros. São macromoléculas. O que significa que eles são formados por moléculas menores, que são os nucleotídeos. Show de bola, tá? Então, quando eu tenho diversos nucleotídeos, eu formo um ácido nucleico. O ácido nucleico, até um determinado tempo, né, a gente achava que ele só estava no núcleo, por isso o nome, tá? Ácido nucleico, de núcleo. Só que a gente sabe hoje, né, que, por exemplo, nas mitocôndrias, nos cloroplastos, existe também DNA. O RNA não está presente só no núcleo. Não sei se você lembra de síntese proteica, mas o RNA mensageiro, que é produzido dentro do núcleo, ele sai do núcleo e aí ele se liga lá no ribossomozinho para que aconteça a tradução, né? Então, nós não temos a presença de DNA e RNA, que são os ácidos nucleicos, somente no núcleo, tá? Então, não se deixe enganar pelo nome. Show de bola, tá? Bom, a gente vai falar hoje mais do DNA. O DNA, ele é um ácido nucleico formado por nucleotídeos. O nucleotídeo, basicamente, ele é formado por um fosfato, por um açúcar de 5 carbonos, tá? Esse açúcar vai variar. Se eu falo DNA, o açúcar é a desoxirribose. Se eu falo RNA, o açúcar
é a ribose. Show de bola, tá? Então eu tenho um fosfato, um açúcar de 5 carbonos, que no caso do DNA é a desoxirribose, e eu tenho as bases nitrogenadas. Quem são as bases nitrogenadas, gente? São adenina, timina, citosina, guanina e uracila. No meu DNA, eu tenho somente essas 4 aqui. Eu não tenho a uracila no meu DNA. A uracila vai estar presente somente no meu RNA. Tranquilo? Tá? Então, olha só, no meu DNA é formado por diversos nucleotídeos. Como é esse nucleotídeo? É uma cadeia onde eu tenho um fosfato, uma desoxirribose e uma base nitrogenada. A base nitrogenada pode ser qualquer uma dessas 4 aqui, tá? Somente qualquer uma dessas 4. A molécula de DNA é uma molécula dupla fita. Eu tenho 2 fileiras de nucleotídeos. Eu tenho 2 fitas. Foi? Por isso, dupla fita. Essas 2 fitas, elas são complementares. Foi? Elas se complementam a partir das bases nitrogenadas. Perceba uma coisa, olha só. Aqui eu tenho uma fita. Eu tenho aqui, ó, um nucleotídeo, outro nucleotídeo, outro nucleotídeo. Tranquilo? Lá do outro lado, eu também tenho um nucleotídeo, outro nucleotídeo e outro nucleotídeo. Perceba o seguinte, todos eles se ligam, fazendo então com que a molécula de DNA seja formada por 2 fitas, 2 fileiras de nucleotídeos. Como elas se complementam? A partir dessas ligações aqui, que são pontes de hidrogênio. Show? Tá? Botei o acento circunflexo no G, né? Vai entender. Aqui do ladinho. Pontes de hidrogênio. Gente, a adenina e a timina se ligam por 2 pontes de hidrogênio. A citosina e a guanina se ligam por 3 pontes de hidrogênio. Então, a molécula de DNA é uma molécula dupla fita helicoidal, porque tá vendo ela assim, ó? Ela vai se enrolando, formando, né, como se fosse uma espiral. Beleza? Tá? Então, olha, molécula dupla fita helicoidal, que tem essas 4 bases nitrogenadas que se complementam da seguinte forma: adenina se complementando com timina, citosina se complementando com a guanina. Show de bola, tá? Além disso, o açúcar presente nos nucleotídeos que formam o DNA é um açúcar de 5 carbonos chamado de desoxirribose, diferente do RNA, que eu tenho como açúcar a ribose, eu tenho a uracila além de adenina, citosina e guanina. Eu não tenho timina na minha fita de RNA. Outra diferença, o RNA é uma molécula fita simples. Fita simples, tá? Então é uma molécula um pouco diferente. E aí, gente, o que essa questão cobra, a gente vai ver, é o seguinte: duplicação do DNA. Quando a gente fez uma questão lá do segundo EQ, né? A gente viu uma questão sobre ciclo celular. Gente, sempre antes de uma célula se dividir, ela precisa duplicar o DNA. Se eu sou uma célula, eu tenho uma molécula de DNA. Como que eu vou gerar 2 células com a mesma quantidade de material genético? Eu preciso duplicar, né? Então, se eu tenho uma molécula de DNA, vou duplicar por 2. Aí, quando eu me dividir, eu consigo dar uma molécula para uma célula, a outra molécula para outra célula. Tranquilo? Tá? Então, é muito importante que, né, o DNA ele se duplique. O que essa questão cobra, gente? Uma característica muito importante do processo de duplicação, tá? A gente chama também de replicação, é a mesma coisa.
Replicação ou duplicação. É quando eu tenho uma molécula de DNA, olha só, amarelinha aqui com duas fitas, tá vendo? Ó? Uma molécula de DNA, beleza? Eu pego, né? Eu começo a abrir essa fita formando isso aqui. A gente chama isso de origem da replicação. Eu abro uma bolha para que uma enzima chamada de DNA polimerase consiga vir aqui e começar a colocar um nucleotídeo do lado do outro. Pá, pá. Então eu vou pegar uma das fitas como molde para produzir uma nova fita, essa azulzinha aqui. Ah, Laís, como que eu produzo? Imagina que nessa fita eu tenho adenina, timina, citosina. A DNA polimerase, ela vai colocar aqui uma timina, aqui uma adenina, aqui uma citosina. Ela vai complementar uma das fitas, que vai servir como molde. Então, qual é o processo final que eu vou perceber? Essa fita de baixo foi usada como molde para a formação dessa fitinha, e a de cima também vai ser usada como molde para a formação de outra fitinha. Então, eu vou ter duas moléculas de DNA, ó. Uma molécula aqui, uma molécula de DNA nova, uma molécula de DNA nova. O que você percebe nessas duas moléculas? Eu tenho uma fita do DNA original e uma fita nova. Eu tenho uma fita do DNA original e eu tenho uma fita nova. É por isso que a replicação ou a duplicação do DNA é um processo semiconservativo. Porque as novas moléculas de DNA, elas contêm uma fita que é proveniente do DNA antigo, DNA original. Então, ele está conservando parte, né? Ele conservou parte dessa molécula aqui. Show de bola, tá? Essa questão trabalha justamente em cima disso. Vamos ler o enunciado e a gente mata ela aqui. Então, primeiro, né? Utilize as informações, e é a questão 35, tá? Utilize as informações a seguir para responder as questões 35 a 37. As duas cadeias carbônicas que formam a molécula de DNA são unidas por meio de ligações de hidrogênio entre bases nitrogenadas. Foi o que eu falei aqui para vocês. Há 4 tipos de bases: adenina, citosina, guanina e timina. No DNA realmente só tem 4, tá? Mas se a gente inclui RNA, eu tenho também a uracila. Nas estruturas a seguir, estão representadas em pontilhado a ligação de hidrogênio existentes nos pareamentos entre as bases timina e adenina e citosina e guanina na formação da molécula de DNA. O que você percebe também nessa imagem? Entre timina e adenina, eu tenho 2 pontes. Entre citosina e guanina, eu tenho 3 pontes, tá? Vamos ver o que a questão 35 pede. Considere que uma molécula de DNA com todas as citosinas marcadas radioativamente foi transferida para uma célula sem qualquer substância radioativa. Eu representei aqui o DNA que está marcado por amarelo, tá? Então, esse DNAzinho aqui, ele está marcado por radioatividade. Show de bola? Tá? Aí eu peguei esse DNA e coloquei numa célula que não tem radiação, né? Não tem nenhuma substância radioativa. Após esse procedimento, a célula sofreu 2 divisões mitóticas, ou seja, para ela sofrer divisão, ela precisa se duplicar, tá? Tranquilo? Então, eu tinha aqui um DNA original, ele se duplicou uma vez na primeira mitose, se duplicou na segunda vez na segunda mitose. Como a duplicação é semiconservativa, ó, o amarelo é o que está marcado, tá? Passei pela primeira mitose, ele fala que passa por 2. Passei pela primeira mitose. Cada uma das células, olha só, vai ter uma fita marcada com radioatividade, né? Porque ela ganha, tá vendo? A do DNA original.
uma fita sempre passa, né, para a nova molécula de DNA. Passei por uma segunda mitose. Essa fita amarela vai servir como molde para outra e essa fita branca serve como molde para uma nova. Essa daqui, né, a amarela serve de molde e a branca também, aqui embaixo. Então, ao final dessas duas divisões, preste atenção, ao final dessas duas divisões, eu tenho 4 células filhas, né? Primeira divisão, da origem a 2. Segunda divisão, cada uma da origem a mais 2. Como a duplicação é semi-conservativa, usei uma fitinha aqui para produzir uma nova e a outra fita branca para produzir uma nova, sacou? Essas duas moléculas têm fitas do DNA original, beleza? Igual aconteceu aqui, igual isso aqui, ó, tá? Então, ao final do processo, né, eu tenho 4 células filha. Vamos ver o que ele pergunta. Ao final das divisões mitóticas, a quantidade de células filhas com radioatividade é... Ó, células filhas estão aqui. Quantas células têm radioatividade? 1, 2. Gabarito, letra B, de beijinho. É um doce que eu adoro. Beleza? Vamos dar uma olhada na próxima questão. Fala, galera. Vamos dar uma olhada agora, ó, na questão 37. Fala sobre ácidos nucleicos, assim como a questão 35, tá? Então, ela cobra de um jeito um pouco diferente, né? Falando mais em proporções de bases nitrogenadas. A gente vai dar uma olhada. Eu lembrei até de uma questãozinha que já caiu e coloquei aqui um exemplo de exercícios, né? Parecidos com essa questão, tá? Vamos primeiro dar uma olhada no enunciado aí da questão, olha. A desnaturação do DNA é o processo no qual as duas cadeias da molécula se separam devido à quebra das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, a desnaturação, né, e aí eu já expliquei para vocês, já fiz um resumão sobre DNA, sobre ácido nucleico, né, forma estrutural e tudo mais. E aí eu falei que a molécula de DNA, ela é formada por 2 fitas complementares, onde eu tenho bases nitrogenadas que se complementam com as bases nitrogenadas da fita complementar. A adenina e a timina, elas se ligam por 2 pontes de hidrogênio, citosina e guanina por 3. Quando eu tenho o processo de desnaturação, quando acontece aumento de temperatura brusca, por exemplo, né? Essa cadeia aqui, ela acaba desnaturando e acaba acontecendo o rompimento das pontes de hidrogênio. Então, na desnaturação, eu tenho o rompimento das pontes de hidrogênio. Eu não tenho o rompimento entre nucleotídeos. Eu tenho rompimento entre as pontes de hidrogênio, separando então as 2 fitas, tá? Considere um estudo que comparou a desnaturação de 4 fragmentos de DNA. Aí ele colocou os 4 fragmentos de DNA aqui, né? W, X, Y e Z. Todos com a mesma quantidade total de bases nitrogenadas. Observe na tabela o percentual de timina presente em cada um. Então, olha só. O fragmento W tem 10% de timina. O X, 20% de timina. O Y, 30% de timina. E o Z, 40% de timina. Para os 4 fragmentos, a desnaturação foi realizada mediante aquecimento, sem alteração de pH e com mesma temperatura inicial. No processo de aquecimento, a maior quantidade de energia foi consumida na desnaturação de qual fragmento? Gente, a gente tem que pensar, né, meio lógica. Então, quanto mais pontes de hidrogênio eu tenho, mais energia eu vou precisar para desnaturar totalmente. Concorda? Quanto menos pontes de hidrogênio eu tenho, menos energia eu preciso. Então, se eu estou falando de um fragmento que tem a maior parte adenina e timina, eu estou falando que eu não tenho tantas pontes de hidrogênio quanto um fragmento que tem a sua maior parte dos nucleotídeos com citosina e guanina. Porque a cada citosina e guanina eu tenho 3 pontes. A cada adenina e timina eu tenho 2 pontes. Beleza? Tá? Então vamos lá. Antes de eu falar desse exercício aqui.
O fragmento W, desculpa, tem 10% de timina. Concordam? Beleza? Ele falou aí. Se ele tem, né, 10% de timina, né, ele vai ter também 10% de adenina. Caraca, isso soma 20%. Então, 80% desse fragmento são ligações citosina e guanina. Eu tenho 40% citosina, 40% de guanina. Foi? Tá? Esse fragmento X tem 20% de timina. Se eu tenho 20 de timina, eu tenho 20 de adenina, porque eles se ligam. 20 com 20, 40. Então, quantos por cento eu tenho de citosina e guanina? Né? Se eu tenho 40 para 100, faltam 60. Então, eu tenho 30% de citosina, 30% de guanina. Foi? No Y, vamos lá. Tenho 30% de timina. Timina se complementa com adenina. 30% de timina significa 30% também de adenina. 30 com 30, 60. Para 100, faltam 40. Então, eu tenho 20% de citosina e 20% de guanina. Show de bola? Aqui, para fechar, eu tenho 40% de timina. Então, eu tenho 40% também de adenina. Se eu tenho 40 de adenina e 40 de timina, para chegar a 100% de nucleotídeos, faltam 20. Então, eu tenho 10 de citosina e 10 de guanina. Qual desses fragmentos vai demorar mais para romper por desnaturação? Aqueles que mais têm citosina e guanina. Então, esse aqui, ó, pá. Se eu tenho menos timina, significa que eu tenho mais citosina e guanina. Show de bola? Tá? Então, se eu tenho mais citosina e guanina, eu tenho mais ligações com 3 pontos de carbono, né? O que me indica aí necessitar de mais energia, de mais calor, para que de fato ocorra aí a desnaturação, o rompimento, tá? Essa aqui era uma questãozinha que falava que uma molécula de DNA tem 15% de adenina. Quantos por cento tem de citosina, guanina e timina? Gente, se eu tenho 15% de adenina, a adenina sempre se complementa com a timina. Então, eu tenho 15% de timina. 15 mais 15, 30. Beleza? Tá? Para chegar a 100, 70. Então, eu tenho 35% de citosina, 35% de guanina. Aqui soma 70, aqui soma 30. 100%. Show de bola? Tá? Então, mais uma questãozinha sobre ácidos nucleicos, só que cobrando, olha, de ângulos de visões diferentes. Ácido nucleico cai muito na UERJ e muito no Enem, tá? Então, não deixa passar nada, que a questão ganha. Show de bola? Tá? Fala, galera, ó, vamos dar uma olhada agora na questão 41, tá? É uma questão que fala sobre evolução. Também é um assunto bem importante para a UERJ, tá? A UERJ, gente, ela não tem muitas novidades quanto ao assunto que ela vai cobrar, não. Dificilmente ela coloca um assunto que nunca foi falado, muito dificilmente, tá? Então, por isso que é muito importante que a gente explore, né, todas as questões e faça a revisão mesmo em cima dela, tá? Então, vamos lá. A questão 41 é assim. Determinado processo presente em todos os seres vivos não foi explicado pela teoria evolutiva de Charles Darwin, tendo sido esclarecido mais tarde pelas contribuições da teoria sintética da evolução, que também é chamada de neodarwinismo. Esse processo é denominado, então, o que não foi explicado por Darwin? Gente, questão muito tranquila, tá? Olha só. Bom, lá no início, né, existia um embate entre, né, a galera que era fixista e a galera que era evolucionista. Os fixistas, como Aristóteles, Platão, eles acreditavam que Deus, né, existia uma figura divina que criava um universo, e aí esse universo, né, a natureza, permanecia fixa, porque ela é perfeita. Então eles acreditavam numa ideia de perfeição, onde a natureza é criada por um ser divino, que também é perfeito, e essa natureza,
ela não muda, né? Então, o que a gente vê hoje é que foi criado por Deus, né? Por essa figura divina. Então, os fixistas acreditavam nessa vertente. Os evolucionistas, eles acreditavam que não. Eles acreditavam em mudanças. Então, eles acreditavam que a natureza, né, que existia há muito tempo atrás na evolução, ela sofreu diversas mudanças ao longo do tempo. Então, gente, os evolucionistas, eles acreditam em mudanças. Eles acreditam, né, na existência aí de variações. Show de bola? Tá? Né? Então, tudo isso vai variar, vai mudar de acordo com o tempo, com as circunstâncias. Foi? Tá? Bom, dentre os evolucionistas mais importantes, né, que a gente mais fala, existem Lamarck e Darwin, beleza? Eu não gosto de colocar Lamarck versus Darwin, por quê? Quando a gente fala assim no ensino médio, pré-vestibular, de forma didática, a gente coloca como se eles fossem opostos, como se eles brigassem, mas na verdade não. Existiam várias ideias, inclusive, que eram em comum aos dois. Diversas ideias, né? Então eles produziram livros juntos. Existem diversas ideias, né? A maioria das ideias, elas batem um com o outro. Só que existem pequenas diferenças do que um acredita e que o outro acredita. E é isso que a gente traz para vocês, tá? Então essas pequenas diferenças, né? E aí, mas fique claro aí que não é assim, eles não são opostos, tá? Inclusive tem muitas ideias parecidas, tinham, né? Porque eles morreram. Então, beijo, tá? Vamos lá. O Lamarck, ele acreditava em mudanças, ele não acreditava no fixismo, ele era evolucionista, ele acreditava na mudança, tá? Mas ele acreditava que as coisas mudavam, né? Ele acreditava que a evolução acontecia, que a mudança acontecia em prol de uma melhora, né? Em prol de progresso. Então, os animais, as plantas, eles se modificavam de acordo com a necessidade do meio para que eles vivessem melhor naquele ambiente. Tranquilo? Tá? Então, olha, o Lamarck acreditava em mudanças, mas que essa mudança, ele acreditava que a evolução era um processo que acontecia, né, em busca de progresso, em busca de melhora. Tranquilo? Tá? Daí ele trouxe a ideia do uso e desuso. Então, se um determinado animal, né, a girafa, por exemplo, que é clássico, precisa se alimentar dos frutos que ficam lá em cima. Essa girafa, ela vai esticando, não é o mesmo indivíduo, tá, gente? A gente fala, mas a evolução, ela é um processo que acontece numa escala temporal que você não pode imaginar. A gente não tem noção da escala temporal que acontece a evolução, tá? Então, os indivíduos, simplesmente, eles foram necessitando de adaptações e eles foram se adaptando, eles foram mudando para viver melhor naquele ambiente, tá? Isso é uso e desuso. O Lamarck acreditava nisso. O indivíduo mudava para viver melhor naquele ambiente, tá? E ele acreditava que essas mudanças, elas passavam aos seus descendentes. Então, transmissão dos caracteres, das características, das variações adquiridas aos seus descendentes. Beleza? Então, essas são as vertentes principais de Lamarck. O que eu quero que vocês entendam? Darwin também acreditava na mudança, também acreditava na variação. Mas o Darwin falava assim, olha, meu caro, a evolução não tem nada de melhora. Não corre atrás de progresso, simplesmente muda. As coisas simplesmente mudam. Não é poético? Fala pra mim que é. As coisas mudam. Não está em busca de melhora. Nós, seres humanos, não somos superiores a qualquer outra espécie. Não somos. Então por que, né, a gente consegue, nós somos racionais, ok, nós estamos nos dando bem, né, em um determinado ponto da evolução, em uma determinada circunstância. Agora, pode chegar, né, amanhã, lá, passou um tempão da evolução, daqui a um tempão, cara, né, o ambiente, o clima pode mudar.
E aí cheguem espécies que consigam, por exemplo, sobreviver num planeta altamente poluído. E a gente não consegue, pô. A gente tá cheio de asma aí, cheio de problema de bronquite pra caramba, porque a gente não consegue sobreviver, né, nesse clima que tá mudando pra caramba, tá? Então, muitos gases poluentes, a gente não consegue sobreviver. Se daqui a, milhões de anos chega uma espécie que consegue se dar bem nesse lugar, e aí? Então, a evolução, ela simplesmente acontece. São mudanças que acontecem com o tempo, né? E não significa que você seja melhor ou não. Nós não somos melhores que outras espécies. Mas nós estamos mais bem adaptados a esse momento. O Darwin, então, ele acreditava na existência da variação. Existem indivíduos que têm uma imunidade melhor do que a minha, outros que não têm, e acabou. Existiam girafas de pescoço médio, pescoço um pouquinho maior, pescoço longo. A variação acontecia. Então por que a gente só vê girafa de pescoço comprido? Ué, porque ela foi a única que conseguiu se alimentar. Simples. Só ela sobreviveu, só ela se reproduziu, e agora a gente só vê girafa de pescoço comprido. Porque as de pescoço curto, que não conseguiram se alimentar, morreram. Sabe qual é o nome disso? Seleção natural. Sacou? Então Darwin, ele acreditava na variação, mas ele acreditava num processo muito mais leve, que é simplesmente existem mudanças. Quem se dá bem, se dá bem. Quem não se dá bem, beijo, caiu. Tipo, né? Eu não me dou bem. Beleza, gente? Tá? Então é muito importante que vocês entendam isso. E aí, o pessoal começou a levar, caramba, faz sentido o que Darwin tá falando, né? Faz sentido. Mas naquele tempo não se sabia nada sobre genética, sobre DNA, sobre hereditariedade, nada disso. Nada disso. E aí falaram assim, cara, mas como, né? Em uma natureza, numa mesma natureza, continua nascendo indivíduo e continua tendo variação. De onde sai essa variação inteira? É a mesma coisa que eu falar assim pra você, olha, esquece tudo que você sabe de DNA por 2 minutos agora. 2 minutos. Esquece hereditariedade, esquece herança genética, esquece tudo. Aí eu falo assim pra você, ó. Existe um casal. Esse casal aqui, eles tiveram 20 filhos. Todos os filhos são diferentes. Não, a gente sabendo de DNA, recombinação, né? Variação gênica, ok, faz sentido. Mas esquece isso. Como é que você explicaria? Como é que os mesmos indivíduos dão origem a 20, 30 filhos diferentes? Gente, agora, nesse momento que a gente já sabe de um monte de coisa, falta saber muito mais do que a gente sabe, parece óbvio, mas não é óbvio. Então, quando você não sabe nada sobre DNA, você não sabe nada sobre herança genética. Então, cara, como surge tanta variação assim? Como é possível surgir tanta variação? Tá? Então, esse foi o questionamento. Beleza, Darwin, faz sentido o que você está falando. Mas de onde vem tanta variação? Aí chega Mendel, né? Vou fazer até uma lâmpadazinha aqui, ó. Não sei desenhar lâmpada. Parece uma bexiga. Chega Mendel e fala assim, olha, caraca, eu tenho umas ervilhas maneiras. Vou começar a cruzar para ver o que acontece. O que Mendel descobriu, gente? Hereditariedade. Ele percebeu como acontecia a herança genética. O Mendel trouxe quais novidades que Darwin não soube explicar? Recombinação gênica e mutação. Gente, toda essa variação que eles falavam aqui são originadas das mutações. E aí eu aumento o número de combinação de variações a partir da recombinação. Não é lindo isso? Não é lindo? Eu vou chorar. Tá? Então, o que essa questão está falando? Perguntou, o que Darwin não conseguiu explicar que apareceu na teoria sintética? Ah, Laís, mas o que é teoria sintética? Teoria sintética da evolução nada mais é do que pegar essas ideias de Darwin e adicionar isto. Então, a teoria sintética da variação fala assim, da evolução fala assim, bom, existem variações
Essas variações, elas são provenientes da mutação e da recombinação, e elas progridem ou não, dependendo, né, do processo que a gente chama de seleção natural. Essas variações sobrevivem ou não ao ambiente. Elas passam aos descendentes ou não. Depende, né? Se o cara se dá bem naquele momento, se for uma variação que traga benefício, essa variação vai permanecer. Se for uma variação que traga prejuízo, esse cara vai morrer e aí essa variação não vai mais acontecer nessa população. Show de bola, gente? Tá? Então, foi justamente isso que ele perguntou. Ó. Qual o processo que Darwin não explicou? Hereditariedade. Show de bola? Tá? Por quê? Porque não se sabia sobre mutação, nem sobre recombinação. Então, caraca, como é que vem tanta variação? De onde vem tanta variação assim, cara? Né? Mendel chegou com a resposta e aí foi formulado o neodarwinismo, a teoria neodarwinista, que nada mais é do que juntar o que Darwin sabia com a descoberta de Mendel. Show de bola? Tá? Vamos dar uma olhada na próxima questão. Galera, vamos dar uma olhada agora na questão de número 43, tá? Primeiro EQ de 2020. Então vamos lá. A questão 43, ela fala do sistema endócrino. Então ela fala um pouquinho de hormônio, né? É um hormônio bastante comum que ela tá cobrando, que é a adrenalina. A gente vai dar uma olhada aí e vamos ver o que ela vai pedir pra gente, tá? Vamos lá. Em situação de perigo, o sistema nervoso autônomo simpático produz uma série de alterações fisiológicas importantes para o corpo humano. Essa resposta do organismo é chamada de reação de luta ou fuga e provoca a liberação de adrenalina na corrente sanguínea. A liberação desse hormônio resulta na redução de qual processo vital? Gente, olha só. Primeiro, né? A adrenalina, ela é um hormônio liberado pelas glândulas suprarrenais. Essas glândulas também podem ser chamadas de adrenais, tá? Elas ficam aqui acima dos rins, né? Então aqui eu tenho os rins, ureter, que se liga na bexiga e eu elimino a urina pela uretra, tá? Essas são as suprarrenais, além da adrenalina, gente. As suprarrenais também liberam um hormônio chamado de cortisol. Ele está relacionado, por exemplo, com um processo que a gente chama de gliconeogênese. Quando você precisa de energia, quando você está em jejum, parece que eu vou fazer uma propaganda, né? Quando você precisa de energia, quando você está em jejum, quando você já queimou a sua reserva de carboidrato, o cortisol vai ser liberado, ele é conhecido como o hormônio do estresse. O cortisol vai ser liberado e aí ele vai estimular a produção de glicose a partir da quebra de proteínas e lipídios, tá? Gliconeo, de novo, gênese. Produção de nova glicose a partir de proteínas e lipídios, tá? Bom, a aldosterona vai ser um hormônio que vai atuar nos próprios rins, tá? A aldosterona, ela estimula, né, o aumento da reabsorção de sódio, principalmente lá nos túbulos renais, né? Então ela tem a ver com pressão arterial, tá? Com esse controle ali. Bom, a adrenalina é o que a gente vai falar aqui. A adrenalina, ela é liberada em situações de perigo, né? Então você tem que... o que você tem que fazer? Em situações de luta ou fuga, que a gente fala, né? É mobilizar muita energia para que o seu corpo reaja. Tranquilo? Tá? Então, gente, pensa o seguinte. Se eu estou numa situação de perigo, o que acontece com a minha pupila? Ela contrai ou dilata? Ela vai dilatar. Para eu aumentar a acuidade, né? Para eu aumentar, para eu conseguir enxergar mais. Para eu ter maior entrada de luz e aí eu consigo enxergar melhor. Então, no caso, a pupila, ela vai dilatar. Tá? Batimentos cardíacos. Gente, se eu estou numa situação de perigo, eu preciso mandar mais rapidamente sangue oxigenado para todos os meus tecidos, para que eu consiga gerar energia e sair correndo, e pular um muro e fazer, né, o que você tem que fazer. Tá? Lembra, né? Pensa quando você vê, você tá andando numa rua escura e você vê uma moto vindo. Seu coração pá, 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 começa a bater pra caramba, né?
liberação de adrenalina. Então os batimentos cardíacos, eles vão, aumentar. Assim como a frequência respiratória, né? Então você fica nervoso, você tende a querer capturar mais oxigênio, para mandar mais oxigênio a partir desses batimentos fortíssimos do seu coração, para todas as células do seu sangue, do seu corpo, para você gerar mais ATP e para você conseguir ter mais energia, tá? Beleza? Então, aumenta os batimentos cardíacos, aumenta a frequência respiratória, as suas vias respiratórias, já que você está respirando mais, já que você tem um aumento da frequência respiratória, o que vai acontecer nas suas vias respiratórias, vias aéreas? Ou seja, traqueia, brônquios, bronquíolo, ele vai dilatar para que você consiga respirar melhor e capturar mais oxigênio. Então, as vias respiratórias, elas vão dilatar, ela dilata, beleza? Tá? Vai acontecer glicogenólise. O que é glicogenólise? Quebra de glicogênio hepático. O glicogênio presente no seu fígado, que é uma reserva de carboidrato, esse glicogênio, ele vai ser quebrado e quando ele é quebrado, ele libera glicose no seu sangue para que você consiga gerar mais energia. Eu consigo mais oxigênio através das vias respiratórias e eu consigo mais glicose a partir da glicogenólise, tá? Então, mais glicose no sangue, né? Aumento da glicemia, tá? Beleza? Agora pensa, caraca, se eu tô numa situação dessa, faz sentido eu aumentar o meu peristaltismo? Faz sentido eu pegar toda essa energia e jogar, canalizar toda essa energia, essa atenção para o meu trato digestório? Faz sentido? Não. Então, numa situação que você libera muita adrenalina, você acaba tendo redução do peristaltismo. Vai correr, menina, que comer o quê? Vai correr, o cara tá vindo de moto, vai comer, né? Então é mais ou menos isso. Show de bola? Vamos ver o que ele pergunta. Ele quer saber o que é diminuição, né? A liberação desse hormônio resulta na redução do seguinte processo vital. Redução. Letra A. Sístole ventricular. O que é sístole? Contração do ventrículo. Não. Se você tem um aumento do batimento cardíaco, você tem um aumento da sístole, né? B. Batimento cardíaco. Diminuição? Não, ele está pedindo diminuição. Você tem um aumento. Dilatação brônquica. Vias respiratórias dilatadas para você respirar mais, cara. Tá? Você tem a diminuição? Não. Peristaltismo intestinal, você tem a diminuição? Sim, cara. Para de comer, para de pensar em comer. Vai correr, cara. Vai correr, o cara vindo de moto. Beleza? Tá? Tranquilo? Então, uma questãozinha aqui. Fala do sistema endócrino, que é um conteúdo, né, extenso. É um conteúdo que necessita da sua atenção, tá? Mas se tratava de um hormônio que é bastante comum, tá? Então, assim, não era uma coisa tão nebulosa assim, não. Tá? Tranquilo? Vamos dar uma olhada na próxima questão. Show? Galera, vamos dar uma olhada agora na questão de número 45 do primeiro exame de qualificação. É uma questão que fala sobre botânica. Também é um assunto recorrente na UERJ, tá? Nenhuma novidade. Vamos dar uma olhada aí no que ele pede. Primeiro ele coloca um trecho aí. Apicultores brasileiros encontram 500 milhão de abelhas mortas em 3 meses. Nos últimos 3 meses, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores apenas em 4 estados brasileiros, segundo o levantamento da Agência Pública e Repórter Brasil. Alguns ecossistemas são gravemente afetados por desequilíbrios, como relato na reportagem. Nesse caso, uma consequência para as plantas polinizadas por abelhas é... Então, gente, qual é a ameaça, né? Qual é o prejuízo que essas plantas teriam com a redução do número de abelhas? Gente, as abelhas são os principais polinizadores, né? São grandes polinizadores. Polinização nada mais é do que o transporte do grão de pólen. O grão de pólen é uma estrutura bicelular, ou seja, né? É uma estrutura formada por 2 células, tá? Onde uma célula dá origem a um tubo polínico, a outra célula dá origem ao gameta masculino. Muitos grãos de pólen têm estruturas aladas aqui, né? Como se fossem orelhas, tá? Essas estruturas aqui, elas auxiliam para quando bater o vento, facilitar o voo, né? O transporte desse grão de pólen aqui. Relembrando o seguinte,
o grão de pólen, ele surgiu lá nas gimnospermas, tá? Então aqui eu tenho grão de pólen, beleza? Também tenho as sementes surgindo aqui. Lá nas anjo eu tenho flor e tenho fruto. Nas pteridófitas eu tenho vasos condutores, xilema e floema. E aqui nas minhas briófitas eu tive gametângio multicelular, uma estrutura responsável pela produção de gametas, e também tive o embrião sendo desenvolvido protegido, tá? Por isso todas são chamadas de embriófitas. Vamos lá, gente. O que a planta ganha com isso? Aqui eu tenho uma estrutura de uma flor A e uma flor B, tá? Ambas são hermafroditas, ou seja, elas têm um aparelho reprodutor feminino, que é esse aqui de lilás, tá? Que a gente chama de carpelo. E tem um aparelho reprodutor masculino, que é o conjunto de estames, olha. São essas estruturas aqui, tá vendo? Que ficam em volta do carpelo, tá? Na ponta dos estames, nós temos uma estrutura amarela, que a gente chama de antera. Aqui na antera é onde eu produzo o meu grão de pólen. Esse grão de pólen produzido aqui, ele vai parar, ó, no estigma, que é a porção aqui de cima do carpelo de outra flor. Então esse grão de pólen aqui, né, que foi produzido aqui, com o material genético dessa planta A, ele vai fecundar o óvulo presente na flor B. Isso me gera variabilidade genética. Isso é o que a gente chama de polinização cruzada. É vantajoso para a planta que o grão de pólen dela fecunde o próprio óvulo? Não, porque assim vai ser uma autopolinização, uma autofecundação. Com isso, eu não tenho essa vantagem evolutiva, que é a variabilidade genética. Show de bola, gente? Tá? Então, o que as plantas perdem com a falta de polinizadores? Se eu não tenho o processo de polinização, elas perdem essa troca de material genético, que gera variabilidade genética. Show? Beleza? Tá? Vamos ver aí as alternativas, né? Alguns ecossistemas são gravemente afetados por desequilíbrios, como relato na reportagem. Nesse caso, uma consequência para as plantas polinizadas por abelhas é diminuição da necessidade de água. A falta de abelha vai fazer com que a planta, né? Nada a ver, né? B, redução na dispersão das sementes. Gente, a semente está aqui dentro. Tá? A semente está aqui dentro. Animais se alimentam de frutos, né? O que é o fruto? Nada mais é do que, após a fecundação, esse ovário dilata. Quando esse ovário aqui dilata, ele forma um fruto. O fruto é o ovário amadurecido, né? Depois ali da fecundação, tá? Então, o animal que se alimenta desse fruto vai fazer cocô lá longe, ele tá fazendo a dispersão da semente, tá? Mas no caso da polinização, não. Polinização é a dispersão do grão de pólen, não da semente. C. Perda da variabilidade genética? Sim. As plantas perdem variabilidade genética caso eu tenha uma diminuição das abelhas que são grandes polinizadoras. Beleza, gente? Tá? Então, uma prova, esse primeiro exame de qualificação tinha umas questões chatinhas, acho que a mais chatinha era ali de ácidos nucleicos, né? Mas, de resto, uma prova tranquila. Peguem sempre, né? Gente, refaçam. A gente vai estar sempre fazendo vídeo aqui com essas questões da UERJ, tá? É muito importante que você explore e relembre o conteúdo antes de fazer o vestibular, beleza? Tá? Então, beijo no coração. A Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar num vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas nenhum curso sabia embasar e aprofundar. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todas podem contar com a Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 12,90 ao mês. Então, o que está esperando? Ensino de alta performance e por um preço que você pode pagar é só na Fábrica D.